Senhor. Até vamos estar orando, pedindo ao Senhor para se fazer presente mais uma quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 27, o verso 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Oremos. Senhor Deus querido, amado Pai, queremos te louvar e agradecer o seu nome por mais uma quinta-feira da resposta, onde já nos encontramos na tua casa, na tua presença. Espírito Santo, toma a frente deste culto, deste culto de campanha, em nome de Jesus. O Senhor possa falar conosco nessa noite. Toma a frente dos teus filhos que já estão aqui neste lugar. Senhor Jesus querido, aqueles que não puderam vir hoje por motivo de força maior, tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Aqueles que estão a caminho, Senhor, posso trazer, Senhor. Nos dá um culto abençoado, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado porque conseguimos chegar até este lugar. Obrigado porque já estamos na tua casa, na tua presença. A tua palavra diz que na tua presença há fartura de alegria. Enche o nosso coração com a alegria do Espírito Santo. Enche a nossa vida com a tua presença, Senhor. Nos completa, Pai. Nós venhamos ser, Senhor, cheios nessa noite, ser completos pelo Espírito Santo de Deus, porque nós não aceitamos entrar aqui, Senhor, e sair da mesma forma, porque onde, Senhor Jesus querido, está 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. É a sua palavra que nos garante, Senhor. Então nós tomamos posse da tua palavra, na certeza de que o Senhor está presente neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, tira toda dúvida do nosso coração, toda incerteza, toda incredulidade, que possamos, Senhor Jesus, ter a certeza de que o Senhor está aqui neste lugar conosco. Mas não estamos aqui adorando a um Deus que não ouve, não vamos estar aqui adorando a um Deus que não pode receber adoração, mas nós vamos louvar a Deus vivo, a um Deus que não foi feito por mãos humanas, a um Deus que era, que é e que há de vir, a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, a um Deus único, a um Deus verdadeiro, poderoso, fiel. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Senhor, obrigado, Senhor Jesus querido, porque rompemos este domingo, rompemos segunda, rompemos terça, rompemos quarta e chegamos na quinta para a resposta, mais uma quinta de campanha. Louvamos o teu nome, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, amém? Quantos vieram adorar o nome do Senhor, diga amém. Quantos vieram adorar o nome do Senhor, diga aleluia. Quantos vieram receber uma vitória, diga glória a Deus. Então confio nisso aí, levantando sua mão ao alto em cima da sua cabeça, aplaudindo mais alto que você puder. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tudo Pensa, gente, quem diria se a tempestade me alcançar, tudo meu abrigo. Se o mar me
Isso. Declare bem forte dizendo: diga mais uma vez, aleluia.
noite. São poucos alunos, então eu creio que os irmãos já sabem de alguns que nós vamos estar divulgando, falando. Sábado agora, dia 7 de julho, teremos a quentinha aqui na igreja com cardápio, feijoada, no valor de R$15. Peço que vocês puderem contribuir, alcançar a igreja, venha fazer parte deste projeto que está acontecendo aqui na igreja, projeto de Deus, projeto que tem alcançado a obra do Senhor. E você não pode ficar de fora, de alcançar a casa do Senhor, a obra do Senhor, porque quando nós alcançamos, estendemos para poder alcançar a obra do Senhor, tenho certeza que o Senhor também Ele nos alcança, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém, não é verdade? Domingo manhã teremos o nosso culto de celebração. A partir das 9 horas da manhã também quero convidar vocês a participar deste culto pela manhã, culto matinal, culto abençoado, onde a gente já desperta o domingo, já com a intenção de adorar o Senhor, de estar aqui junto com os irmãos, buscando, se revestindo. E à noite nós teremos a continuação do nosso culto, nosso domingo com o Senhor, o nosso culto de celebração a partir das 18 horas da noite. Estaremos aqui novamente. Se assim o Senhor não retornar nas nuvens, estaremos aqui, tanto sábado quanto domingo, porque a igreja precisa esperar o retorno da volta de Jesus. Mas Jesus não voltando, estaremos aqui com as programações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser o momento agora do ofertório. Vamos fazer o momento da campanha. Vamos convidar todos os irmãos que estão na campanha a vir no altar do Senhor. Estava ali adorando ao nome do Senhor, irmãos. O Senhor falava comigo que a igreja precisa se voltar a buscar a Ele, buscar a presença dEle. Às vezes a gente faz a campanha e esquece de colocar o primordial, que a nossa vida é espiritual. A nossa vida espiritual, como a nossa vida material, não pode estar desnivelada, precisa estar alinhada, tanto a vida terrena, a vida material, a nossa vida secular, ela precisa estar em constante vigilância, em consagração, em busca, mas a nossa vida espiritual também não pode ficar desfalcada, não pode ficar esquecida. Nós precisamos pedir ao Senhor revestimento. Então você que está na campanha nesse momento, peça também pela sua vida espiritual, peça que o Senhor venha te revestir, abrir os seus olhos, te dar novas visões, pedir o Senhor que venha te levantar com mão forte, que você venha ser profeta dessa geração, venha ser alguém que o Senhor vai ter liberdade de usar em nome de Jesus. Não se permita viver, apenas para conquistar as coisas terrenas, porque nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Tudo vai ficar, tudo que nós conquistamos nessa terra vai ficar, vai perecer. Mas o que nos vai garantir salvação, vida eterna, é se a gente estiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, o Senhor já sabe do que você precisa. O Senhor já sabe do que você necessita. Ele sabe aquela causa que está travada. Ele sabe o momento certo de bater o martelo e te dar a vitória. Mas peça pela sua casa, peça pela sua vida espiritual, peça ao Senhor para te encher. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, tudo que possa acontecer ao nosso derredor não tira de nós, sabe, a alegria de servir ao Senhor, a alegria do Espírito Santo. Não tira de nós, sabe, talvez uma palavra de murmuração, uma palavra de gratidão. Quando estamos cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, pode estar o mundo acabando lá fora, mas nós estamos sabendo que estamos sendo sustentados pelo Senhor Jesus. Então vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus por todas as áreas, mas toque também
na sua vida espiritual. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, aqui neste momento de campanha, Senhor, onde estamos sempre reunidos às quintas-feiras, quinta da resposta, para estar clamando, Senhor. Tua palavra diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E por este propósito nós clamamos, Senhor, pela nossa vida espiritual. Te peço, Senhor Jesus querido, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar aquilo que está além da nossa visão terrena. Em nome de Jesus, Pai, porque quando nós conseguimos estar ligados com o Senhor, quando conseguimos, Senhor, estar com a nossa visão totalmente no mundo espiritual, Senhor, nos mostra, nos revela, Senhor Jesus, aquilo que muitas vezes tenta vir sobre a nossa vida, ó Pai. O Senhor não nos deixa enganado, não nos deixa confundido e envergonhado. Eu te entrego, Senhor, cada um dos teus filhos que estão buscando nesse altar do Senhor, crendo, Senhor Jesus querido, que virá a resposta. Assim também eu creio que virá para a vida deles, para a minha vida, porque desse altar já tem saído respostas de vitória, respostas de milagre, respostas, Senhor Jesus querido, aonde havia uma palavra de derrota, de impossibilidade, mas o Senhor colocou as suas mãos e trouxe à existência aquilo que não existia. Então nós continuamos crendo, Senhor, que nesse lugar haverá ainda milagres, mais respostas da sua parte, porque o Senhor não é um Deus que se encolhe com as suas mãos, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir a nossa oração. Mesmo, Senhor Jesus querido, não sabendo orar, nós clamamos a Ti, porque cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, é misericordioso, é fiel, é justo e não falha. Diante, Senhor, deste altar estão vidas crendo que o Senhor já está abençoando, já está operando, já está liberando. E eu creio, Senhor Jesus querido, que retornaremos já hoje para o nosso lar com uma resposta de vitória em nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor não dispensou aquela multidão para os seus lares, Senhor, sem receber o alimento. O Senhor não dispensou a multidão sem receber o milagre. Não será diferente nessa quinta-feira, Pai. O Senhor não vai nos dispensar sem nós recebermos aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós na noite desse dia. Tem pessoas vivendo, Senhor, debaixo de julgos, debaixo de palavras que foram lançadas, Senhor, no passado. Senhor Jesus querido, eu te peço, em nome de Jesus, quebra todo arco, toda lança, quebra todas as palavras negativas, Senhor, tudo aquilo que foi lançado com falta de sabedoria, ou talvez da parte do inimigo, Senhor Jesus querido, mas em nome de Jesus não vai prevalecer, nenhuma palavra de encantamento não vai prevalecer sobre as nossas vidas, porque maior é quem está conosco, maior é quem nos chamou. Em nome de Jesus, Pai, nos blinda, nos guarda, em nome de Jesus, quebra, Senhor Jesus querido, toda obra do mal, toda obra de macumbaria, Senhor, que ainda tenta persistir, que
Jesus, te pedimos, Senhor, já tem, Senhor Jesus, alguém aqui já recebendo um milagre, já tem pessoas aqui recebendo a cura. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, nós seremos curados, Pai. Nós seremos, Senhor Jesus querido, livre desse mal que é cometido, Senhor, os teus filhos, as nossas vidas, esse mal, Senhor do século, essas pestes que têm vindo, Senhor, no mundo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, já levou sobre si todas as nossas enfermidades e nós tomamos posse, Senhor. Nós não vamos viver doentes, nós não vamos viver debaixo de doença, no nome de Jesus, Pai. Senhor, tem pessoas que já estão colocando nos seus pensamentos e nos seus corações que vai melhorar e daqui a pouco vai retornar, voltar a ficar doente. Tira todo pensamento negativo. Nós não vamos viver embaixo de doença, não, Senhor. Nós somos curados. Alma, Espírito, Senhor, penetra sobre a nossa vida. O Senhor tem poder de penetrar até a divisão da alma, entre juntas e medulas, operando, Senhor, milagre da cura, operando milagre, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos dá uma sexta-feira abençoada, nos dá um final de semana repleto de bênçãos, de vitória, de milagre, de, Senhor, felicidade. O povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra, porque serve a um Deus Todo-Poderoso, serve, Senhor Jesus, a um Deus que traz a felicidade, traz a paz, aonde não existia paz, em nome de Jesus, Senhor. Todos os laços foram cortados nessa noite, tudo aquilo que veio, Senhor, do passado para nossa descendência não vai prevalecer, em nome de Jesus. Todas as causas que estão, Senhor, naquela justiça, já estão, em nome de Jesus, sendo liberadas, em nome de Jesus. Nós vamos retornar para o nosso lugar, já sermos da vitória, em nome de Jesus. E cada pensamento aqui possa já se levantar com pensamento já de vitória, de guerreiro, de conquista. Não aceite voltar para o lar negativo, triste, sem a vitória nas mãos. Já visualize a vitória nas suas mãos. Abra as mãos e já receba a vitória, já leva a vitória, em nome de Jesus, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Às vezes parece que nós estamos prolongando aqui nas palavras, na oração, mas às vezes é necessário, porque a persistência é que faz o inimigo perder as forças. Às vezes estamos no início da oração e o inimigo ele faz tudo para nós parar de orar, parar de clamar, porque ele sabe que se persistirmos em orar, em estar clamando, ele vai perder as forças, ele não vai conseguir prevalecer aonde tem pessoas unidas, reunidas, num só propósito, numa só fé, num só pensamento. Ele precisa bater retirada do nosso caminho, da nossa vida, em nome de Jesus. Então, você e eu possamos, sempre que estivermos em batalha, em campanha, em oração, sempre persistir em estar orando. Quando pensar que é para parar, quando o corpo pedir para parar de orar, quando a mente pedir para parar de orar, aí que é o momento de você persistir na oração, porque aí que a chave da vitória está aí, o segredo está aí. É nesse exato momento que você pensa em parar, em cessar a sua oração aqui na terra, é onde o Senhor lá no céu está começando a ouvir sua oração. Porque Daniel, quando orava por a sua vida, pelas causas, ele travou uma batalha no mundo espiritual e ele precisou persistir em oração durante 21 dias. Então, se ele desanimasse no 10º dia, se ele parasse, se ele retrocedesse, até aqui já está bom, até aqui eu já orei, se ele não persistisse, a oração dele ficaria ali
noite. Então, às vezes, é necessário a gente persistir, mesmo para que o inimigo entenda que nós estamos posicionados, que nós já somos vencedores, já colocar o pensamento na nossa mente, né, de vencedor, de guerreiro, de vitorioso. E quando o anjo foi falar, eu estava fazendo devocional nessa manhã, foi falar com o Gideão, e ele mandou um monte de palavras para o Senhor. Quem sou eu? Eu sou o menor da tribo de Manassés. Começou com palavras pejorativas, palavras, né, que iria trazer para ele um momento de derrota. Mas nós possamos permanecer nos pensamentos sempre positivos, porque o pensamento positivo é que nos leva à vitória. Já viu alguém com pensamento negativo, com pensamento de derrota, derrotado, né? Ele conseguiu alguma coisa? Você não vê uma pessoa desanimada, cabisbaixo, sem direção, sem rumo, sem perspectiva de vida vencer na vida. Só vence aquele que já viu a vitória, aquele que já falou: eu já vi a minha vitória, eu já visualizei a terra prometida, eu já venci. Vocês viram quantos que entraram na terra prometida? Entraram 12, mas só conquistaram 2, Josué e Caleb. Os 10 não conseguem, porque não viram a possibilidade de entrar na terra prometida. Então, nós possamos sempre, né, ter pensamentos de bênção, de milagre para as nossas vidas. Se a gente fosse olhar para as nossas guerras, a gente paralisaria. Mas a gente precisa olhar sempre para Jesus. Amém? Vamos, nessa noite, aplaudir ao Senhor com a convicção da nossa vitória. Amém, querido. Graças a Deus. Amém? A vitória nossa vem do sangue de Jesus. Amém? Estava aqui orando juntamente com vocês, eu falei assim no pensamento: coisa maravilhosa é fé, né? Coisa maravilhosa é fé. Você vê pessoas aqui, alguns falando de forma, né, verbalizando aquilo que está colocando diante de Deus, alguns outros ajoelhados, apenas orando pelo Espírito do Senhor. Coisa linda você vê a manifestação da fé no povo de Deus. E é isso que move o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. Quando a gente sai do nosso lugar e se dispõe a vir no altar do Senhor, ajoelhado ou de pé, mas o nosso coração é desejoso em entregar para Deus aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, isso move o coração de Deus. A gente vê aqui pessoas aqui à frente clamando, orando, pessoas estão passando ainda pelo processo da enfermidade, mas estão declarando sobre a vida delas a cura, e isso é fé. Não é você esperar para as coisas melhorarem, para você poder clamar, orar, ouvir somente agradecer. A fé te faz vir no altar, colocar uma causa diante do Senhor, mesmo que esta não esteja ainda resolvida. Isso é fé. E eu quero falar algo para você nessa noite. Se eu fiquei tocado, de coração eu estava orando ali, e eu estava observando aqui os irmãos já amados, ajoelhados, sabe? Aleluia! Falando, clamando, cada um colocando suas causas diante do Senhor. Eu fiquei tocado em ver uma atitude de fé como essa. Agora imagine Deus. Se eu, como um simples mortal, ser humano mortal que sou, fiquei emotivo e tocado em ver pessoas aqui ainda passando por alguns processos, mas acreditando e colocando diante do Senhor as suas causas. Imagine Deus. Você tocou o coração de Deus hoje através da sua fé. Então, ao decorrer desse culto, não deixe de dúvida, pensamentos duvidosos, entre no seu coração, para que você retorne dessa reunião totalmente convicto
daquilo que você colocou diante do altar do Senhor. Amém? Vamos ofertar e vamos ensinar a palavra do nosso Deus. Amém? Nós não vamos ler um texto, mas eu quero falar para você o seguinte: esse momento aqui é o momento de nós colocarmos a nossa fidelidade a Deus como princípio de obediência e gratidão a Deus e mostrar a nossa parceria junto ao ministério. Eu sempre falo que o primeiro ato da gente ofertar e dizimar é um cumprimento que nós estamos dentro da palavra. E o segundo ato é mostrar que nós somos parceiros dessa casa, não apenas no mundo espiritual, mas no mundo material. Toda vez que você dizima, toda vez que você oferta ao Senhor, você está demonstrando a Deus fidelidade primeiramente a Ele e depois parceria com a casa que você serve. Diante de tantas lutas, de tantas vitórias, Deus tem sido fiel. Então, o nosso sentimento nesse momento sempre é de muita gratidão. Então, nós vamos entregar nossas ofertas, nós vamos entregar nossos dízimos com fidelidade e obediência a Deus. O segundo ponto, pastor, eu vou mostrar que eu sou parceiro dessa casa. Eu vou mostrar que eu quero que esse lugar cresça, que esse lugar expanda mais, que esse lugar alcance mais pessoas. Então, vamos orar pela tua vida. Você que vai ofertar, você que vai dizimar ao Senhor, levante o teu nome ao alto. Você que deseja ser o dizimista dessa casa, ali tem o quadro dizimista, na última etapa lá do quadro, onde não tem letras lá, tem envelopes em branco lá. Se você quiser entrar para essa fidelidade e somar com essa casa, fique à vontade para você poder estar honrando ao Senhor com o seu dízimo e ajudando essa casa a avançar a cada dia mais. Deus, muito obrigado por esse momento que vamos entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Muito obrigado pela fidelidade e pela obediência à tua palavra, que nós fazemos isso em primeiro lugar, porque nós obedecemos e nós sabemos o quanto é importante cumprirmos este princípio dentro da sua palavra. E o segundo ponto é que nós somos parceiros dessa casa. Nós queremos que essa casa avance ainda mais. Nós queremos que os projetos dessa casa saiam do papel, para que nós possamos então concretizar aquilo que o Senhor já implantou aos nossos corações. Mas nós precisamos de recurso financeiro e nós queremos orar por aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Pedimos para que o Senhor continue os abençoando de forma especial. E se porventura entrou alguém aqui nessa noite que está impossibilitado hoje de fazer a sua contribuição de dízimo ou de oferta por impossibilidade financeira, tu és o Deus que abre porta nem mesmo onde tem parede. Envia provisão se porventura alguém entre nós que precisa do Pai do socorro para poder honrar a sua palavra. E abençoe a todos que vão conseguir trazer seus dízimos e suas ofertas no altar da Epifania. Que não haja apenas multiplicação aqui nesse altar, mas haja multiplicação em nossas vidas e em nossas famílias. Nós oramos abençoando para os dizimistas e ofertantes para a sua casa, em nome de Jesus. Vamos ofertar para a alegria, gente. Senhor.
Senhor, independente de qualquer coisa. É isso que move o coração de Deus. E ainda que eu não mereça, Ele permanece fiel, sempre permanecerá fiel. Na saúde, na abundância, na pobreza, na prosperidade, na enfermidade, Ele continua sendo fiel. Sempre fiel. Amém? Ao fim essa palavrinha do Senhor, graças a Deus. Vamos receber a palavra do Senhor, amém? Diáconos Lalas será o porta-voz da palavra do Senhor para as nossas vidas na noite de hoje. Certeza que Deus já está falando conosco, amém? Ele há de continuar a falar. Assentado como você está, estenda as mãos aqui para frente e vamos orar pelo servo do Senhor. Deus e Pai, bendito e poderoso, iremos receber agora a Sua palavra e pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Como já tem falado desde o princípio dessa reunião, agora não diferente, onde vamos receber a Sua palavra como direção, como correção, como confronto e como alimento para as nossas vidas. Usa teu filho como sempre tem usado, todas as vezes que ele está de posse desse microfone, que não seja diferente do hoje, que nós saímos aqui de posse da palavra que será liberada sobre nossas vidas. Nós oramos e entregamos seu filho em suas mãos, em nome de Jesus. E você diz amém. Você diz amém com todo carinho a palavra do Senhor. Aleluia. Essa é o serviço da prestação da igreja. Amém. Confesso aos irmãos, já me sinto feliz. O salmista vai dizer, igreja, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegro, igreja, sabe por quê? Porque a sua palavra vai dizer que foi Ele que nos escolheu com glória. Eu me alegro, igreja, sabe por quê? Porque Deus está realizando milagre no nosso meio, com glória, sabe? Meu Deus, aleluia. Eu me alegro, igreja, sabe por quê? Porque a presença dele é real nesse lugar. Oh, aleluia. Eu me alegro, igreja, sabe por quê? Porque o adversário tentou contra a nossa vida, mas olha você aqui nessa noite. Por isso que é motivo de dar graças, por isso que é motivo de glorificar Deus, sabe por quê? Porque a presença do Senhor faz a diferença. A presença do Deus vivo, Ele está aqui nesse lugar, mas sabe tem vezes que não conseguimos entender, mas só quando entendemos a presença dele. Ele cura, ele transforma, ele realiza milagres. Sabe por quê? Eu me alegro, porque eu já era para estar morto, porque é uma açúcar. Só porque eu me alegro, porque eu já era para estar embaixo da terra fria, mas nessa noite Ele me faz contemplar eu e você aqui, para glorificar, para exaltar, para dar lugar a Ele nesse lugar. Só porque eu me alegro, porque o Espírito Santo fala dentro de mim. Fala para a minha igreja, quando ele adora, o adversário bate mexada. Fala para a minha igreja, quando eles me adoram, eu entro na cura, eu entro no milagre. Quando a igreja me adora, eu visito, e até meu Deus, aleluia. Por isso que eu me alegro.
Eu me alegro porque o que eu darei ao Senhor por tantos benefícios no qual Ele me concedeu. Não só eu, mas a você. Aí tem vezes, situações e lutas que tenta apagar e tirar essa gratidão. Mas aí o Espírito Santo vai dizer que o nosso Deus é Deus de galardão. Aí o Espírito Santo vai dizer: enquanto você me adora, eu pelejo ao teu favor. Enquanto você me adora, eu organizo a tua casa. Enquanto você me adora, eu vou enviar um milagre, eu vou enviar milagres. Obrigado, Jesus. Seu nome. Fred, maravilha. Sabe por que me alegra, igreja? Porque essas portas estão abertas. Sabe por que me alegra? Porque o Espírito Santo vai dentro de mim. Ah, se vocês soubessem. Ah, se vocês soubessem a fúria do adversário, porque essas portas abertas, o Espírito Santo vai dentro de mim nesse momento. Ah, se vocês soubessem a fúria do adversário. Por isso é importante cobrir a vida dos nossos líderes. Sabe por quê? Porque o adversário, ele tenta contra o pastor. Porque se ele conseguir algo contra o pastor, as ovelhas caem, despertas, ficam. Aí o Espírito Santo está dentro e fala assim: ore pelos seus líderes, porque grande é a responsabilidade. Porque grande é a responsabilidade, sabe por quê? Porque tem noite que os líderes nem dormem, estão chorando, gemendo, em prol da obra. E muitas vezes a ovelha não pede, e muitas vezes a ovelha não dá valor. Mas o Espírito Santo nos traz essa noite e diz: sou eu que preparo, sou eu que levanto, sou eu que abaixo, sou eu que uso, sou eu que faço. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Porque a honra é sua, a glória é sua e de mais. A presença dele é real em seu lugar. Não pode contemplar. Quem pode contemplar a presença em geral, mas ele está aqui, ó, porque quer a sua. Ele está aqui, ó, ele está aqui contemplando. Olha que os olhos do Senhor contempla. Eu sou aquele que passou dentro das igrejas contempla, eu sou aquele que passou dentro da igreja e quantas lágrimas ele quer na sua. Eu sou aquele que passeia e conhece o coração. Oh, glória, é baixinho, é baixinho, na malícia, eita maravilha, que presença linda, Jesus, oh glória, que presença linda, glória, Deus, eita maravilhas, que presença maravilhosa, presença essa, que dá força, que dá alegria, presença essa, aleluia, que te faz refletir nesse momento, presença essa, igreja, aleluia, só para quem é adorador que pode sentir, o adorador ele sente, o adorador ele contempla, o adorador, aleluia, ele fica ligado na terra, lá no céu, a resposta virá, a resposta vem, a resposta aqui nessa noite, porque é que está de resposta. Meu servo, aleluia, olha como é que eu faço, enquanto a igreja
Olha isso, igreja. A tua oração, aleluia, você vem aqui para receber. Você vem aqui adorar, e quando você adora, aqueles até do adversário, ele bate no pouco da tua oração. Ele não quer que você receba a tua vitória nessa noite, mas só que o Espírito Santo manda dizer: hoje é dia de hóstia, hoje é dia. Eita, Jesus, quem pode contemplar receba? Quem pode contemplar receba? Olha aí essa bandeja aí, toma dessa bandeja para a sua. Olha para esse altar de canto, de pão, de água, que azeite. Olha para esse altar de pão, que tem bexiga. Olha para esse altar de pão, que azeite e água para a sua. O remédio vem comprar a sua. O remédio está nesse altar. Quem pode doer esse remédio? Quem pode tomar como suja? A cheia, ele pouco é fácil. Ele minou como cheia, lá na séria. Tem remédio, tem pão, tem azeite. Tem água que está nesse altar. Quem pode? Quem pode receber? Quem pode? Vai lá e fácil da minha casa. Quem pode contemplar a encher de paz? Lá na subida de terra. Lá na subida de terra. Pega o louco suja. Olha como é que eu acho o neve está na suja. Olha como é que o anjo marcha está lá na suja. Ele marcha, por favor, de como suja. Ela mandou como mulher séria. Ela isso. Aonde como desce, leva a séria. Exaltado é o nosso Deus. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. Os anjos dizem: santo, 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 ele é santo, ele é santo, ele é poderoso, ele contempla a sua aflição, ele sabe, ele sabe essa oração que vocês têm pela madrugada, ele sabe, é ele que te acorda, ele fala a sua, é ele que fala contigo, te desperta, é ele que cuida dos seus. Se pudesse contemplar, se pudesse contemplar a folha contra a sua vida, chega para suplicar. Olha a folha dela enquanto os seus da basura. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz é o nosso Deus e Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. E a palavra, igreja, como o Senhor falará aos nossos corações, está lá no livro que ele escreveu, Mateus, capítulo 5. Glória a Jesus, glória, santo e poderoso e majestoso é o teu nome, Jesus, glória. Glória, 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 glória ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, ao Deus de Jacob. Glória, glória, glória a Deus. Glória, sou glória. Deus. Santo, santo, Deus. Mateus capítulo 5, somente o versículo. Aleluia, somente o versículo 3. Aleluia. Somente o versículo 3. Mateus capítulo 5. Com glória a Deus. Obrigado, Jesus. Santo, santo, majestoso é o Senhor da glória. Glória. Mateus 5,13 só vai dizer assim: amada igreja do Senhor, vós sois o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, como que se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. O título que eu coloco para essa mensagem, igreja, em Mateus 5, 14: seja sal. Aleluia. Você vê, igreja, que segundo alguns estudiosos,
como Eusébio, em sua obra histórica eclesiástica, assim também como um grande filósofo chamado Eurípides, vai dizer, igreja, que essa palavra ela foi escrita no ano 60 a 65 depois de Cristo, escrito por Mateus, aonde Mateus ele tem um chamado, vai dizer a palavra do Senhor no contexto que Mateus era um republicano, um cobrador de impostos, e vai dizer a palavra em Mateus capítulo 9, versículo 9, ele está lá cobrando os impostos, e vai dizer a palavra que quem passa no local, Jesus passa. Eu costumo dizer que todo local, todo lugar é comum, mas quando Jesus passa, alguma coisa acontece. Quando Jesus passa, já está acontecendo o milagre. Quando Jesus passa, eu já estou levando o meu milagre para casa. Glória a Deus, glória a Deus. Quando Jesus passa, você leva o milagre. Quando Jesus passa, você leva o milagre. Aleluia. É só para quem tem mão levantada, está levando o milagre para casa. É só para quem tem mão levantada, está levando o milagre para casa. Aleluia. Glória, glórias ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Mateus é um republicano, cobrador de impostos. Jesus passa por ele, veja, e fixa os olhos nele e diz: siga. E imediatamente ele larga tudo e passa a seguir Jesus. No contexto também vai dizer, deixa que o propósito do livro de Mateus é enfatizar que Jesus é o Messias. E a palavra-chave em Mateus capítulo 5 vai dizer que Jesus não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir a lei. Para os católicos, Mateus é o santo padroeiro dos bancários. Mateus é o padroeiro, santo para eles, dos contadores que mexem com dinheiro. Então você vê, igreja, que no capítulo 5 conhecemos bem sobre o sermão das bem-aventuranças. No capítulo 5 você vê que, vendo Jesus as multidões, há uma multidão essa que representa pessoas, multidão essas que representa ovelhas, multidão essas que representa o mundo de forma em geral. Você vê também que no contexto Jesus sobe ao monte. Porque Jesus sobe ao monte para nos ensinar que o nosso socorro, para nos ensinar que a nossa resposta ela vem do alto. Jesus sobe ao monte para explicar para mim e para você que o nosso socorro vem lá do alto, aonde muitos estão pedindo socorro embaixo, porque os intempéries da vida tirou foco da vida espiritual, e Jesus está explicando para os seus discípulos que o socorro, o nosso socorro, a nossa resposta, ela está no alto. A nossa resposta, ela vem do Messias. Elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Você vê, creio também, que Jesus está chamando
chamando os discípulos para uma grande responsabilidade. Jesus está chamando o cristão para um grande compromisso. Mas você vê que compromisso esse é só para aqueles que pensam no alto. Compromisso esse, você está vendo no contexto, que Jesus está chamando e aplicando, ensinando, só para aqueles que têm os seus pensamentos no alto. Glória. Porque lá em Colossenses capítulo 3 vai nos dizer: pois todos aqueles que estão em Cristo Jesus, é necessário pensar nas coisas do alto. E muitas das vezes deixamos de receber pelo simples fato, só ficamos pensando nas coisas de baixo. Porque tem resposta da nossa vida, Deus, ela vem do alto. Tem situação que você só vai entender quando você busca o alto. Eu falei aqui, repito, eu passei por uma luta tremenda, aonde eu estava buscando recursos da parte baixa. E ali eu me desesperei de tal forma que a minha saúde ia de mal a pior, ao ponto de eu pegar cartão com os outros para se consultar em clínicas particulares, porque a enfermidade era tão grande que eu não sabia mais o que fazer. Meu Deus. O desespero bateu de tal forma, parece que a minha fé, pastora Bruna, desapareceu. Tem luta que você passa, você pensa, e está tudo acabado. Ia no hospital A, hospital B, hospital C, e toma cartão do nada, os médicos não achavam nada. Aí eu parei de pensar nas coisas baixas. Aí eu fui buscar a parte alta, glória a Deus. E eu fui buscar a parte alta, foi a parte alta. Aí quando eu passei a buscar a parte alta, aí veio a resposta. Sabe o que o Espírito Santo me ensina nessa noite? Tem luta da vida que muitas vezes somos acometidos. Se nós não buscarmos a parte alta, não enxergaremos a resposta. E às vezes a resposta não quer e deixamos de analisar. Depois que eu gastei tudo, pastor, depois que eu perdi todos os meus valores, e ninguém sabia o que era essa enfermidade, a ponto de 6 vezes quase descer a sepultura. Pensa, uma pessoa que nem pode tossir. Eu tossi assim, legal. Igual o perfil que está tossindo. Eu tossia e minha respiração travava, igreja. Eu ficava desesperado a ponto de pegar e bater no meu pulmão, batia para voltar a respiração. Teve um ponto que eu peguei uma faca. Eu falei, eu vou cortar aqui, porque eu estou sem ar, estou morrendo. Pelo menos vou tentar voltar para a minha vida. Na hora que eu ia furar, o ar voltou. Eu falei, meu Deus, que prova é essa? Aí bateu o desespero, e aí o que você faz? Fui para o banheiro, tossi. Quando eu fui escarrar uma bola de sangue, eu falei, Jesus, vou morrer. Pense, vou deixar os 3 escapamentos, quem vai cuidar? Você fica logo preocupado. Você pensa logo na família, Jesus, o que eu faço? 3 crianças para ser cuidadas, Jesus, eu estou morrendo, Jesus. Eu não posso morrer, meu pai, eu tenho que cuidar. Jesus me dá saúde, e não tinha resposta. E aí, eu pegava o cartão, ia para lá, para cá, para lá, e nada acontecia. Aí, quando eu parei e olhei para o alto, fui para a palavra. Uma certa madrugada, eu folheando a palavra, porque eu parei da parte rasa, saí do raso e fui para o alto. Esfolheando a palavra, Deus mostrou no mistério, 1 capítulo 5:17. Lançar sobre mim a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Olha aí, igreja. É Ele que cuida de mim e de você. É Ele quem cuida das nossas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Então você vê, igreja, no capítulo 5, Jesus usa
duas metáforas para identificar os seus discípulos. A primeira metáfora é o sal, a segunda é a luz do mundo. E é sobre o sal, essa primeira metáfora, que o Espírito Santo de Deus dará alguns ensinamentos para a minha e a sua vida. Aleluia, glória a Deus. A primeira lição que eu aprendo, o Espírito Santo me ensinou, é sobre isso. Qual é a principal função do sal? No qual são duas. A primeira é conservar. A segunda é temperar, trazer saúde. Aleluia, glória a Deus. Antigamente eu me lembro, igreja, que quando eu orava lá em João Pessoa, no interior de Bombaus, não tínhamos luz. E a minha mãe e meu pai, melhor dizendo, meu pai e meu avô, eles saíam pela madrugada para caçar. E ali eles traziam raposa, tatu, trazia gavião, trazia teste, trazia alguns bichos. E ali não tínhamos geladeira, não tínhamos luz. Eu via minha mãe escaldando, preparando a minha avó. Abria, preparava, colocava em cima das pedras e tacava sal. Botava ali no sol e parece que era puro, rígido, para conservar, para não estragar. Aí no dia seguinte, minha mãe pegava aquilo, colocava no fogo e nós comíamos. Porque se não fizesse isso, o alimento ia estragar. Aleluia. Deus. Porque se não fizesse isso, não tinha como comer, ia se perder. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória. Você vê que Jesus aqui, igreja, está ensinando para o seu discípulo que o mundo está apodrecendo. O mundo está indo de mal a pior. E quem é que vai frear essa purificação? O pastor contou algo aqui que eu fiquei comovido, entristecido, porque um pai mata a sua filha e a esposa pelo simples fato de não pagar pensão. Olha como é que está a sociedade. Esses dias eu vi no jornal que o filho matou o pai por causa de valores, porque ele queria mais dinheiro, o pai já te deu. E com isso ele se irou-se e tirou a vida do próprio pai. Então você vê, amada igreja do Senhor, que o mundo lá fora está indo de mal a pior. Aonde Jesus traz essa metáfora para ensinar para a igreja, para mim, para você, o propósito do cristão, ou o papel da igreja dentro da sociedade. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo me faz lembrar, amada igreja do Senhor, que eu me lembro da minha conversão que era ensinado que para você se conservar nesse mundo, você tinha que se isolar. Aleluia. E eu me lembro dentro da sala de aula, lá no Alfredo Neves, uma professora criticou. Ela falou: esse pessoal fica separado, vocês são cristãos, né? Olha isso. Por quê? Porque vocês ficam isolados. Era ensinado para nós que para você se conservar, você tem que ficar isolado. Mas só que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai dizer para Deus: Deus, eu não peço que retire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal.
exercer a sua função se ele se isolar. Jesus está ensinando para mim e para você a importância do sal da igreja estar mesclado dentro da sociedade para trazer resultados. Porque como virão se não há quem pregue? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. A única maneira do sal exercer a sua função é estar junto a mais. Eu me lembro que algumas igrejas ensinavam nos cultos de doutrina, vamos assim dizer, que a política é do diabo. Olha como é que está hoje. Enquanto o ímpio governa, o povo padece. Mas enquanto, aleluia, o bem, a igreja governa, o povo se alegra. Mas só que era ensinado que política é do diabo, não pode ter política, tem que saber separar. Porque como vamos saber das leis? Quem vai lutar pelo nosso direito? Porque lá eles querem fechar as igrejas. Porque lá eles não querem. A igreja pode saber como quer. Porque eles sabem que a igreja passa a verdade. A verdade vos libertará. Por isso que tem raiva da igreja. Se pudesse, eles fechavam todas as igrejas. Eles ficam furiosos, sabe por quê? Porque passa a verdade. As pessoas entram na escuridão, no medo, na dúvida, a igreja vai passar a verdade para eles. Por isso que ele tem raiva da igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro, igreja, na minha conversão, para edificar a fé dos irmãos. Saímos de um culto como esse, de quinta-feira, subíamos a rua Presidente Roosevelt, na escadinha do céu, e ali meu irmão Luiz, saímos do culto para edificar a fé dos irmãos, ficávamos ali, diaconisa Jandira, falando de Deus, e ali descia pessoas viciadas, trocados, ia para a Praça do Zé Túlio com os pés que tinha, e ali nós ficávamos ali, eu e o grupo Jorginho, conversando, comentando sobre a pregação que foi pregada, sobre os louvores, e as pessoas passavam as palavras deles. As pessoas viam a gente ali, como é que vocês estão aqui? Nós estamos conversando, você vai para a praça, ó, Jesus te ama, eita, bom. E se nós ficássemos calados? Não, pode não. Tem que se isolar. Como é que ele vai ser alcançado? Glória a Deus. Aleluia. Igreja, todo culto que acabava, era quinta e domingo, ficávamos na escada. Pessoas, mulheres, homens desciam, subiam e a gente tacava sal. Tacava sal mesmo assim, tacava sal mesmo. Ao ponto de poucos meses, a igreja era menor que essa. A igreja não tinha jovens. E em poucos meses, antes de 3 meses, uma igreja que não tinha jovens para edificar sua fé. Olha a importância do sal. Dali para lá, essa lagoa, os jovens ficavam empurrando o outro para se encaixar. Só por quê, igreja? Porque o sal fez a diferença. A importância que Jesus está passando aqui para mim, para você, no capítulo 5, aleluia, que existe uma multidão, existe um povo, existe vida para ser alcançada. Aí Deus fala por si para vocês: são sal, vocês não são assim. Ei, vocês é o sal, eles todos são. Eu tinha um irmão, passou com um aluno e falou: meu irmão, numa situação dessa, o que eu faço?
porque me disseram que eu tenho que me afastar, sair, porque eu não quero entrar nisso não. Só que estava mexendo com a família. A palavra vai dizer o quê? Que você é açúcar? Não, você é sal. E o sal faz a diferença. O sal tem que se posicionar, porque Deus esmagará Satanás sobre nossos pés. Aleluia. Glória ao Todo-Poderoso Deus. Então você vê, igreja, que a palavra nos ensina, nos orienta. A importância de conservar. Jesus ensina que a igreja, o cristão, tem um papel fundamental para frear, para acabar com as obras malignas. É por isso que ele tem raiva de você, porque ele sabe aonde você passa, você dá o sal, você dá o tempero. É por isso que as pessoas chegam próximas de você, você começa a abrir a boca, o pessoal fala assim: você é cristão, tu não falou nada. Ô Luiz, tu é crente? Eu fui na casa do cliente lá, fazendo um serviço, falando, e ela: moço, você é evangélico? Eu falei: como é que tu sabe? Pelas tuas palavras. Sabe por quê? Porque a tua palavra é temperada no sal. A tua palavra são temperada pelo sal. É o sal que traz o tempero, o sabor. As pessoas se agradam quando está perto de você. Por quê? Porque você exala o tempero. Se você tem tempero, você tem um sabor para temperar aquilo que está ruim. E o interessante, sabe, o Espírito Santo vai dizer que o sal não pode aparecer, porque se aparecer estraga, fica salgado. Ontem eu também fiz uma asa lá, uma coxinha de galinha, porque o contra-filé da mãe chegar para a beleza de Jesus. Glória, vai chegar. O contra-filé com filho, Deus Olimpíadas. Aí a Thaís fez lá, fez um franguinho, eu fiquei da fome, falei: meu Deus, daqui eu feijão de farinha, e a Thaís colocou duas coxas, né? E coisado, falei: agora eu vou amassar. E comecei a comer. Quando eu pego aquela galinha cheia de sal, Jesus. Falei: filha, tá com muito sal. E ela não gostou. Quando tá bom, você não gostou, tá bom, você reclama. Glória a Jesus. Porque se o sal aparecer, estraga. Quem tem que aparecer é ele. É o leão da tribo de Judá. Importa que ele cresça e que nós não se É isso que o Senhor está ensinando. Você é um tempero, mas não aparece, porque vai entrar arrogância, vai entrar prepotência, vai entrar altivez. Aí eu vou me retirar, porque eu não trabalho na arrogância, eu não trabalho na altivez, eu trabalho na humildade, eu trabalho na sinceridade. Eu conheço o coração, eu que esquadrinho o coração e conheço as suas intenções. E como conhece, pedaço, como luta, alabaço, como bebe, calma, escuriando, e como conhece. E o Espírito Santo me leva a pergunta, me faz a pergunta para passar para Deus: e como está o teu sal nessa noite? O teu sal dá para temperar certos ambientes? O teu sal, ele tempera certos ambientes, sabe por quê? Porque existe o sal desse mundo que está contaminando o sal refinado, esse sal grosso lá fora, misericórdia, esse sal puro, esse sal sem sódio, sem íons, esse sal lá fora contaminado,
que está enganando a muitos. Se nós não chegarmos com o sal necessário, a porção certa, o sal lá não vai fora. Ele vai tirar o seu dedo. Ele vai lá, suja, cega lá. Só porque, gente, eu já passei por uma situação dessa, de você estar em certo local, de você negar Cristo. Se eu estava numa festa, o pastor fala no dia que eu lá de Galatas, no churrasco, né? Estava no tio Médio, até o chão, misericórdia, vai para lá. Aí a pessoa chega perto de você, e aí, pai? Meu Deus, é isso, pensa na droga. E aí, fechamento? E aí, tá tomando? Vou tomar aí, tomar. Pois é, aí isso aí. Mas você, aí começa uma conversa um lado estranho. Sempre eu quero assim, eu falei, meu Deus. Aí eu abri, aí eu já me veio ontem, né? E tomei vários. Tomei a caixa, só entrando. Falei, Jesus. E você, como é que foi? Como é que foi o final de semana? Curtiu muito? Olha para ele, pô, meu amigo, eu fui um culto abençoado. Ó, Jesus falou comigo. Ah, você é crente? Ó, o melhor da Bíblia. Taca sal neles. Taca sal. Não tem aquele francês que chega assim, ó. Já viu, Luiz? O francês famoso, o sal aí. Você pega assim, toma sal na cara dele, toma sal. Sal essa vida, Jesus. Taca sal nele, gente. Aproveita a oportunidade. Taca açúcar não. Tem pessoas que melzinho, né? Não, pastor, quero mel. Meu Deus. Ô pastor, quero mel, quero açúcar, é sal. Taca sal refinado, é a palavra de Deus. Então você vê, igreja amada do Senhor. E se você não tiver o sal necessário em certos ambientes, eles te olham. Eles falam mal do evangelho se você deixar. Eu me lembro, certa-feira, tinha uns irmãos lá, da igreja. Aí foi uma festa lá em Pianópolis, no sítio. Estamos lá comendo, churrasquinho, eu só amassando, olha, glória, comendo glória. Vem, vem, vou aproveitar, vou perder a minha bênção. Estou lá e estou passando por churrasco e volto. Vem, ô Vasco, vem para eu te usar. Ô Vasco, deixa eu te usar, irmão. Traga para cá, irmão. E eu só. Aí tinha os irmãos lá, paz. Tranquilo. Aí daqui a pouco começou as músicas. Meu Deus. Até o chão. Aí daqui a pouco já começa. Aquela frente dos irmãos, do lado para frente. Aí está tudo assim, legal. Eu vou apresentar. Vai dar para você aqui. Vai dar para você. Aí, meu Deus, vai dar para você aqui. Vai dar para você. No cantinho de feio. Daqui a pouco vai se mandar dançando. Se eu quero, a música me fugiu agora a memória. Se eu quero TikTok. Aí vamos para cá, vamos para lá. E falei, meu Deus, sujou a imagem. Em vez de ser sal, virou açúcar. E aí as pessoas ficam assim, falam, mas irmã, ué, não canta? Não canta no grupo das irmãs? Isso, vai dar ruim. O pessoal filmando, depois, ó, gabinete. Aí o pastor chama para conversa, né? Para tacar sal. Aí não gosta. E o pastor pegou pesado, eu vou sair daí. Ué, é melhor ser corrigido e ser salvo, ou passar batido no inferno, isso é importante. Sabe por quê? Sabe que vai ser cobrado? Não é aquela ovelha, não, é o pastor. É ele que vai ser cobrado. Opa, senta aí. E aquela
ovelha lá na festa de Timério. Você chamou para de novo para a conversa? Ah, não, você vai ser um assunto, era para tacar o sal. O culpado é você. Misericórdia. Por isso, igreja, essa palavra, quando eu olhei, ela enche meu coração de temor. Sabe por quê? Porque eu sei da grande responsabilidade que cada um de nós temos a fazer a obra do Senhor. Por isso que Deus usa essa metáfora para simbolizar os teus servos, os teus filhos, discípulos, apóstolos, para não dizer, ó, grande é a tua responsabilidade, grande é a sua caminhada, mas muitas vezes nós entendemos. Enquanto isso, a purificação está só aumentando. Enquanto isso, igreja, o feminicídio está crescendo, misericórdia. Enquanto isso, os jovens estão perdendo as suas vidas, igreja. Enquanto isso, o aniversário só vai avançando, matando, roubando e destruindo. Porque quando descobrir quais são os salvos, você pode ter certeza que haverá mudança. Já está sendo mudança nesse lugar. Glória a Deus. Eu já está fazendo, já porque aqui tem sal. Oh, glória. Oh, aleluia. Aqui tem sal, aqui tem sal. Aqui tem sal para dar o tempero, para conservar. Glória. É por isso que eu me alegro, gente. Porque o Senhor fala aqui, ó, o sal aqui é só para aqueles que olham para o alto. Porque esses que olham só para o alto, por baixo, não quer saber do alto. Não quer não. Se a pessoa só olha para as coisas terrenas, coisas do baixo, como é que eu vou alcançar as coisas do alto? É por isso que ele tem raiva de você. É por isso que ele quer quebrar essa aliança. Mas não vai quebrar. Em nome de Jesus. É por isso que ele quer quebrar essa aliança. Como quebra, como desce. É por isso que ele tem raiva desse casal lá baixo, que quebra lá. Nós somos expulsando o mundo dizer: você é o sal. O sal é tempero. O sal traz o sabor, traz a alegria da casa. Lá e assim e como lá passar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo aonde você for. Leva o sal. Faça a diferença. Aonde você estiver, taca sal, taca tempero. Não deixe o tempero dentro do bolso, guardado só para si. O sal é para temperar os alimentos que estão estragados lá fora, é para conservar, para não apodrecer. Aí Jesus disse: é vocês que vão lá jogar o sal. Amada igreja do Senhor, assim eu agradeço essa rica oportunidade. E nas vossas orações, não esqueça de mim. Oremos uns pelos outros, pois um dia temos visto Deus que está aproximando o dia possível. O adversário, argiloso, atrevido e covarde, percebendo isso, ele só corre, vai correndo para atrapalhar, para desgraçar a vida dos outros. Por isso que o Espírito Santo revelou a fúria dele. Enquanto você está aqui, naquele tempo de Macumba, São João de 20, batendo o tambor, só que nada acontece. Sabe por quê? Porque tu está aqui adorando. Olha isso. Olha isso, igreja. Você está aqui adorando, está incomodando mais São João de Meriti. Porque você é o sal. Amém? Agradeço por essa rica oportunidade. E as palmas adoram ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor.
sua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, recebemos a tua palavra nessa noite. Nós queremos pedir para que sejamos o diferencial. O sal, ele é diferenciado. E nós ouvimos toda a direção que o Espírito Santo trouxe para cada um de nós, através dessa palavra. Só que o sal precisa ficar dentro do recipiente. E se esse recipiente estiver vazio, ele não tem utilidade. Meu Deus! Nosso recipiente é o Espírito Santo. Senhor Deus! A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para ser o sal da terra e luz desse mundo. Sem o Espírito Santo não tem como. Sem o Espírito Santo o recipiente está vazio. A todo tempo que ele pregava esta palavra, Deus me levava a esse entendimento. Às vezes nós não estamos conseguindo ser salvos como deveríamos. Está faltando mais Espírito Santo em nós. Está faltando ser mais cheio do Espírito Santo, para que a gente espalhe o sal onde nós passarmos. E Deus, nós oramos pela tua palavra que foi pregada nessa noite. E nós pedimos para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que o nosso recipiente, que é o guardador do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que é o nosso templo, que é o templo do Espírito Santo, que ele transborde nessa noite de unção, de graça, de autoridade, para que nós sejamos sal no local de trabalho, para que nós sejamos sal no contexto da nossa família, para que nós sejamos sal dentro de uma condução de ônibus, para que nós sejamos sal, Pai, quando entrar dentro do mercadinho, ou de um posto de conveniência para abastecer ou para adquirir algum produto, que nós sejamos sal para aqueles que precisam. E não conseguimos isso sem o Espírito Santo. Então enche a nossa vida com o Espírito Santo. Enche o nosso templo com o Espírito Santo. Que o templo é seu, o nosso corpo. Enche-nos do Espírito Santo, para que sejamos sal. Porque o mundo está gritando por esse templo. Nós queremos ser essa resposta. Nós queremos ser esse clamor de alguém que não tem força para vir, mas nós vamos ajudá-lo, temperando ele com a palavra, com o nosso testemunho de vida, com o nosso exemplo. Assim também somos salvos quando testificamos a nossa vida própria, porque a nossa vida é um livro aberto. Quando nós testificamos uma boa fala, uma boa conduta, uma boa postura, estamos inserindo o sal ao redor de todos aqueles que nos servem. Então nos ajuda, nos enchendo do Espírito Santo, para que sejamos um diferencial nessa sociedade. Assim nós oramos e recebemos essa palavra. E você diz, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Você consegue aplaudir o Senhor agora? Isso. Vamos declarar que boa foi esta. Boa foi esta. Boa foi esta. Palavra que Deus continue abençoando grandemente nosso diácono no áudio, que sempre tem algo de Deus para poder passar as nossas orações. Fiquem de pé nesse momento. Você vai estar retornando para o seu lar, tem cantinho muito.
passe lá na tenda da bênção, deixa lá a sua contribuição. Oi? Pastel de carne e também de queijo. Coisa boa, hein? Maravilha. Eu estou com um mistério aí de fritos, mas se você quiser deixar aí um pago já quando for pizza, quando for outra coisa, estou à disposição. Tá bom? Espaço lá, deixa a tua semente lá, coisa boa, feita aqui no grupo para poder abençoar a tua vida e abençoar esse lugar. Amém? Curva suas cabeças, oremos. Deus e Pai, bendito e poderoso Senhor, graças nós te damos por entregar esse culto maravilhoso ao Senhor, culto que nós sentimos fortemente a sua presença, culto que nós vamos sair daqui com toda a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações, por intermédio de tudo que foi feito e fechando com a sua palavra de forma muito especial, que nos ministrou a sua palavra. Leve a sua igreja de paz, nos dando no final de quinta-feira abençoado na sua presença e, se assim possível for, da sua vontade. Estaremos aqui domingo, manhã e noite, entregando ao Senhor também a nossa adoração. Nós oramos e abençoamos esse povo que vai retornar para os seus lares, levados pelo Espírito Santo de Deus. Abra a tua mão em forma de concha e receba as bênçãos do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus o Pai, e que as doces e ricas e incontestáveis consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, filho e filha de Deus, não só hoje, mas para todo o sempre. Digamos todos juntos: que essa quem deu a linha